Mas o meu público, que é mais pobre, mas é um público ali que vai ganhar de 2 a 4 mil por mês. A maioria tá mudando a mentalidade e tá saindo da pobreza com o mesmo salário de sempre. Como sair da pobreza até 2027? Ou seja, como sair da pobreza no ano que tá entrando? 12 meses. 12 meses. Cara, dá fácil. Ou melhor, fácil não, porque eu tô me contradizendo. Dá, tipo assim, é muito possível. Sim. Só que você tá disposto a ralar por 12 meses? Você tá disposto a fazer uma renda extra? Você tá disposto a tirar um pouco de plataforma de streaming? Você tá disposto a levar uma marmita? Você tá disposto, né? Se tiver, cara, você consegue sair da pobreza. Né? Só que nem todo mundo está disposto, porque as pessoas muitas vezes elas querem mudar de vida sem ter que abrir mão de nada. E aí você pega, né, a criança, essa é a mentalidade de uma criança. Ela quer ter todas as coisas sem ter que abrir mão de nenhuma. Se você quer sair da pobreza, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas se você fala sim pra tudo, você vai continuar sendo sempre um pobre lascado que fala sim pra tudo. Não adianta você só ganhar dinheiro se você não mudar a sua mentalidade. Falando do jeito que eu falo, não adianta ganhar dinheiro se você é burro. Entende? Sim. E a burrice se combate não com dinheiro, mas com estudo. O dinheiro não deixa ninguém mais inteligente, a não ser que uma parte do dinheiro seja usado para investir em conhecimento, em formação intelectual, em curso, o que quer que seja, né? Então, tipo assim, você precisa de alguma forma estudar e aprender sobre isso. E tem muitos livros bons, né, que a gente pode trazer aqui, que vão ensinar a gente a lidar melhor com o dinheiro. Eu gosto muito de falar. O que é educação financeira? Ah, beleza, Edu, teu canal é o terceiro maior canal de finanças do Brasil hoje. O que é educação financeira? Eu gosto de falar que é um tripé. É você ter habilidade para ganhar dinheiro, para poupar dinheiro e para multiplicar o dinheiro. E se você tem só duas dessa habilidade, o tripé não fica, ele cai. Então não adianta você saber ganhar dinheiro e saber até poupar, mas não saber investir. Mas também não adianta você saber poupar, saber investir, mas você ser lento para ganhar dinheiro e otimização de renda. Não adianta você saber tudo sobre investimento, ser um especialista, você trabalhar bem, só que não saber gastar, porque você gasta tudo que ganha com ostentação e aí nunca sobra dinheiro para você investir. Então, são 3 características que vale isso para rico, para pobre, para classe média, para quem quer que seja. A gente tem que aprender a ganhar dinheiro e não é simplesmente trabalhar como CLT. É desenvolver uma habilidade maior do que todo mundo, porque tem muita gente que é CLT que tá na pobreza mesmo, trabalhando 8, 9 horas por dia. É desenvolver uma habilidade, mas como é que eu faço para ganhar mais dinheiro do que a maioria tá ganhando? Legalmente, né, de forma correta. Importante dizer. Porque né, o meu canal é voltado para quem é mais pobre, só que é interessante porque qualquer pessoa, quando percebe o que é educação financeira, começa a querer estudar mais sobre isso. Inclusive quem já tem uma grana legal, né? Eu falo aqui, por mais que o meu canal seja para pobre, tem um monte de juiz, de médico. Eu falo, né, que tem um monte de jogador do Corinthians que me segue. E não é pobre, né? Sim. Por quê? Porque educação financeira é para todo mundo. E tem muita gente que conseguiu enriquecer, principalmente por meio do empreendedorismo, mas ainda não tem educação financeira, mesmo tendo dinheiro na conta, né? Que é aquele típico exemplo que a gente vê de gente que é rica, mas dá um pouquinho de tempo e já tá na pobreza de novo, perde tudo, porque não soube administrar aquilo que ganhou rapidamente ou lentamente, né? Então, eu sempre foco no mais pobre. O meu canal é o maior canal de finanças para pobres, né, do mundo, mas eu falo para todo tipo de público e vou em tudo quanto é evento, né? Então, esses dias, por exemplo, eu dei uma palestra na Unicamp só para o pessoal que estava se formando em medicina. Porque eles falaram, Duda, você precisa vir aqui, porque você tem uma profissão de gente que tá lascada, é médico. Sim, é verdade. Aí eu fui lá para falar sobre educação financeira, e para você fazer faculdade de medicina, ou você é muito inteligente para passar na pública, ou você tem muita grana, porque é caro. Então é um pessoal lá que tinha um nível de estudo, de vida, de finanças melhor, mas me chamaram e falaram, Duda, esse pessoal precisa aprender sobre dinheiro, mesmo já tendo dinheiro, né? Sim, e engraçado que você cita médico, e eu vejo muito isso porque o dinheiro pro médico, ele acaba sendo, assim, adquirido de maneira fácil, entre aspas, porque quando o médico começa a fazer plantão, ele começa a ter uma renda muito fácil, então ele começa a converter o custo de vida dele em plantão. Eu brinquei uma vez aqui que parece eu na universidade, quando almoçava no bandejão, então eu convertia tudo na minha vida em bandejão. Só que nesse caso era o contrário, porque eu falei, eu vou gastar esse dinheiro, R$10, para comprar tal coisa, sendo que eu posso almoçar 10 dias. Não, e uma coisa que pega muito é esse negócio do custo, que é uma coisa que dá até pra gente falar depois, né, que é a diferença entre custos e gastos. Por que muito médico tá lascado? Porque mesmo ganhando 30 mil, ele tem um custo de 40.
Esses dias eu participei de um outro podcast também chamado Pod Doutor, que me chamaram lá por causa disso. É um podcast só para médico. E me falaram, Duda, vem aqui falar de finanças que o negócio tá feio. Aí os médicos lá falaram, Duda, a maioria, claro que generalizaram, né, sem dados específicos, né, mas falaram, a maioria dos médicos trabalha até 80, 90 anos, não é porque ama a profissão, é porque tem que continuar trabalhando para pagar o tanto de coisa que tem que pagar no mês a mês, né. Então, acaba que educação financeira é muito mais do que só você aprender a ganhar dinheiro, né? Tem a ver com você saber multiplicar o dinheiro, tem a ver com você saber usar o dinheiro. É muito comum, por exemplo, eu ver no meu canal, pessoas que têm uma renda familiar de 5 mil, que estão melhor financeiramente do que pessoas que sozinhas ganham 15, né? Porque ganha dinheiro, mas não sabe usar com sabedoria, né? Sim, eu vejo muito isso, às vezes conversando com pessoas ao meu redor, ou que tem cargos parecidos, e a pessoa fala, pô, como é que você tem isso? Como é que você tem aquilo? A gente ganha mais ou menos igual. Aí eu falo, o segredo não tá no quanto você ganha, né? Na verdade tá no quanto você gasta. Você sabe que esse dia eu tava vendo um podcast, foi o Ronaldo, né, o Fenômeno. Sim. Aí ele falou lá, não lembro onde que era o programa, mas ele falou que hoje a maioria dos jogadores profissionais, tipo assim, que ganha muita grana, depois de 5 anos que se aposenta, já tá na pobreza de novo. Aí a gente tem o saber usar. Então, cara, eu posso dizer, né? Não dá para eu generalizar o Brasil, porque eu não conheço todo o Brasil. Mas dentro dos seguidores do meu canal, eu não tenho dúvida que tá todo mundo mudando de vida, porque tá acertando a perninha de usar com inteligência. Não é que tá ganhando pouco, tem quem ganhe pouco. Mas o meu público, que é mais pobre, mas é um público ali que vai ganhar de 2 a 4 mil por mês. A maioria tá mudando a mentalidade e tá saindo da pobreza com o mesmo salário de sempre. Por quê? Porque tava gastando mal. E aí a gente entra na parte do investimento. Quando a gente ganha dinheiro e consegue gastar menos do que a gente está ganhando, é aí que a gente vai pegar essa diferença para investir e montar patrimônio. Então, né, me perguntam muito, Duda, você acha que é fácil mudar de vida? Sair da pobreza? Não acho que é fácil. Eu falo, é totalmente possível. Mas fácil não é, porque vai exigir custo. Vai ter que exigir esforço, vai ter que exigir sacrifício, vai ter que exigir prioridades, vai ter que falar não para muita coisa. Dessas 3 perninhas, ganhar, poupar e multiplicar, que eu considero a educação financeira, eu sempre fui muito bom para ganhar e para poupar, mas nunca soube sobre investimento. Porque ninguém nunca me ensinou. Né? E nem vai ensinar mesmo. É que agora o mundo tá mudando por causa do YouTube. Né? Eu falo que o YouTube foi, depois da roda do fogo e da air fryer, acho que o YouTube foi a melhor invenção, né? Porque a gente aprende tudo de graça hoje em dia, né? Tendo um Wi-Fizinho. Então, eu sempre fui muito bom nessas duas coisas, só que eu não manjava de investir. Então, desde a minha adolescência, eu botava uma graninha, justamente esses 30, 40 reais que você tá falando, na poupança. Mas eu fazia, né? Então, eu fui começando. 100 reais não muda a tua vida, mas mudar a sua mentalidade muda a sua vida. Então, eu falaria, começa entendendo que é possível, começa entendendo o que é renda fixa e renda variável, começa vendo que você vai ter que ter disciplina, foco, perseverança, não vai poder perder a direção, não, eu vou investir porque eu quero montar meu patrimônio. Se o cara não tem essa mentalidade, ele investe 100 conto, no mês seguinte ele vai ver lá, pô, velho, 101 reais, se render R$1 essa droga, prefiro gastar com balada, então. Por quê? Porque ele não entendeu ainda o que é juro composto. Ele não entendeu ainda que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele pode estar com uma renda passiva legal, a ponto de já ganhar um salário mínimo por mês sem ter que fazer nada. Então, sempre para mim o primeiro passo é o estudo, né? Tem uma frase que eu falo no canal. Quem não me conhece, pessoal que tá vendo aí, não se escandalize com o meu linguajar, tá? Isso aqui não é arrogância, é só uma didática que eu tenho, né? Que eu falo muito a palavra burro, jumento, mas eu me considero burro pra caramba em muita coisa, Igor. Pra caramba. Tanto que a gente, até antes de começar aqui, a gente queria alinhar o roteiro, né? Eu falei, cara, pode perguntar o que você quiser. Se você me perguntar aí de derivativo e futuro, não é minha praia, não manja isso aí. Entende? Não tem problema, tenho que aprender muita coisa ainda. Mas uma das frases que eu falo é, estudar é sempre o melhor investimento. Porque ele elimina de uma vez só tanto a pobreza quanto a burrice, entende? Não adianta, cara, se você colocar um colar da Gasterne num jumento, continua sendo um jumento com um colar da Gasterne. Agora, se a gente muda a nossa mentalidade, se eu entendo o jogo, se eu começo a aprender sobre empreendedorismo, se eu vejo que o CLT dificilmente vai mudar a minha vida, aí eu começo a otimizar o ganhar dinheiro,
A mentalidade muda, então eu paro de me preocupar com ostentação o tempo todo, paro de me preocupar com provar para os outros o que eu tenho e o que eu não tenho, e começo a multiplicar para que eu tenha qualidade de vida, não tenha que trabalhar até morrer, né? E aí entra a frase lá do Warren Buffett, né? Se você não descobrir uma forma de fazer o dinheiro trabalhar para você, você vai ter que trabalhar pelo dinheiro até morrer, né? Então, só que é coisa que a gente tem que assumir, Igor. Tipo assim, por que eu falo na lata as coisas? Porque não dá para ter vitimismo com isso. Presidente de direita ou esquerda nenhum vai te ligar pra falar, fera, eu vi aí que você tá difícil, eu vou dar uma bolsa. Não, não vai. Se eu não começar a estudar e falar, caramba, velho, tô cansado de ser burro, velho. Não sei nem o que é tesouro direto, caramba. Né? E eu não sabia até ter meu canal. Não sabia. Eu era como 99% dos brasileiros que só entende a poupança. Né? Então, eu comecei a estudar, e isso mudou minha vida, aí gerou o canal, comecei a aprender sobre as coisas, hoje eu já invisto em várias coisas, tenho muito a aprender ainda, mas com o que eu tenho, já dá pra mudar a vida de muita gente. Então, eu gosto de trazer essa responsabilidade, sabe? Ninguém bota um revólver na tua cabeça te obrigando a assistir um reality show. Você assiste porque quer. Agora, por que você não tem tempo pra ler um livro? Entende? Ninguém te obriga a assistir um negócio aí que não vou ficar citando nome, porque esses dias reclamaram, né? Mas ninguém te obriga a ver o que você vê. Mas você tá querendo estudar pra aprender sobre... Isso vale pra rico. Vale pra rico, tem muito rico, tem muito ator, tem muita gente que eu conheço que tá perdendo tudo e tá se lascando cada vez mais. Muitas vezes, por que o cara tá se lascando mesmo sendo rico? Porque ele não sabe sobre empreendedorismo. A empresa dele tá quebrando e ele não tá se adaptando, né? Então, é muita coisa, cara, que dá pra falar, mas trazer a educação financeira pra nossa vida, respondendo a tua pergunta, com 30, 50, 100 reais. Compra um livro. Duda, eu sou analfabeto. Audiobook, Duda, eu não sei, vai ver um podcast, alguma coisa que traga educação financeira para nossa vida, porque quando a gente não coloca educação financeira na nossa vida, a gente continua cometendo os mesmos erros, seja rico ou seja pobre, né? Sim. Eu tava num evento lá no Rio de Janeiro, de autografar meu livro, aí chegou uma senhora, aí foi lá, autografei o livro dela, e ela falou, Duda, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Ela era empregada doméstica. E ela falou, olha isso, Duda. Aí ela abriu a conta lá do banco dela, tinha tipo uns 5.800, 5.000 e alguma coisa. Eu nunca tive tanto dinheiro na vida, Duda, graças a você. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre, porque tava na moda, um vídeo assim, como os seus primeiros 100 mil reais mudam a sua vida. Eu pensei, pô, velho, 100 mil como se fosse pouco, né, caramba? Porra. Não, é só juntar 100 mil que, claro, com 100 mil qualquer um mesmo. Mas aí eu gosto de baixar a régua, porque meu canal é para baixa renda. Aí eu fiz um vídeo, como juntar 5 mil muda a sua vida. Aí eu me inspirei nesse negócio que aconteceu. Por quê? Primeiro, quando você junta 5 mil, você descobre o prazer que é você ter dinheiro sobrando. E a maioria nunca experimentou isso. Sim. Por isso que essa mãe falou, Duda, nunca tive tanto dinheiro na minha vida. Você viu os olhos dela brilhar. Por quê? Porque o pobre tá acostumado a viver no limite ali, tipo, se queimar o chuveiro esse mês ferrou, né? Então, quando você junta ali 5 mil, você vai falar, caramba, não é que é gostoso mesmo ter dinheiro? Não é que é melhor ter dinheiro do que ficar comprando tênis o tempo todo? Isso dá saúde mental, saúde emocional, paz. Segunda coisa, quando ela junta 5 mil, ela teve que fazer um esforço para juntar essa grana. Ela não vai gastar com qualquer besteira, porque ela sabe o trampo que ela teve pra juntar aquela grana. Uma coisa é você ficar comprando coisa com cartão de crédito, que você nem vê o dinheiro saindo. Você vai passando e seja o que Deus quiser. Agora, quando você junta 5 mil e ficou 1 ano e meio juntando, você não vai torrar tudo no celular. O quê? Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando pra juntar isso aqui num negócio só. Então ela já começa a repensar as prioridades dela. Segunda coisa, quando você junta ali 5 mil, pô, arredondando, querendo ou não, já vai pingar 50 reais na tua conta. Caramba, mano, olha. Tô começando a entender esse negócio que os ricos falam, que dinheiro gera dinheiro. Olha, ó bem, vem ver aqui. Eu tenho 5 mil aqui, pingou, hoje tem 5.050, ganhamos 50 reais. Já começa a entender o jogo de fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, né? E eu sempre simplifico. Claro que... e outra coisa, né? Você percebe que do 0 até os 5 mil é mais demorado e trabalhoso do que dos 5 aos 10, né? Sempre o seu dinheiro vai crescendo muito mais rápido quanto mais dinheiro você tem. Então, são coisas legais que a pessoa ela tem que experimentar para ela começar a repensar. Só que a pessoa não sabe o que é investimento, não tem dinheiro nenhum no banco. Ela vai fazer o quê? Vai gastar com ostentação.
vai comprar coisa cara, vai comprar tênis, relógio, blusa, boné, sei lá de que marca. Então, eu gosto de trazer essa ideia para provar. Ei, mesmo você, filho, você não precisa ser boizão. Você pode ter um trampo normal, um trampo, né, não menosprezando, mas, poxa, uma empregada doméstica não ganha 10 pau. É um salário mais baixo. Cara, eu já vi porteiro que tá com mais de 20 mil em CDB, né? Então, é a inteligência, é usar o dinheiro em nosso favor e parar de ficar mandando dinheiro pra mão dos outros, né? Que é isso que muita gente faz. Sim. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.